Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Diz assim, irmãos, essa passagem da palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, quando nós lemos os evangelhos, logo nós percebemos na maneira do Senhor Jesus ensinar e pregar, que ele fazia uso de muitas parábolas, de muitas figuras, de metáforas, de comparações, para assim comunicar a sua verdade, as suas verdades e os seus ensinos às pessoas que o ouviam. Ele fazia uso de figuras da vida diária, daquilo que as pessoas conheciam, daquilo que as pessoas viam no seu dia a dia. Jesus utilizava essas coisas e, através dessas coisas simples, ele então comunicava realidades espirituais mais profundas, ilustrava aquilo que ele queria ensinar e, assim, comunicava a sua vontade àqueles que o seguiam. Aqui e ali, ele utiliza-se de figuras como de pescadores, de árvores, de sementes, de plantações, de construções, e assim, fazendo uso dessas coisas que eram comuns, eram ordinárias e conhecidas das pessoas, ele então comunicava verdades espirituais tão preciosas, de uma maneira tão singela, de uma maneira tão simples. E nessa passagem que lemos, Jesus faz exatamente isso. Ele faz uso de duas metáforas, de duas figuras, para nos ensinar aquilo que ele deseja que nós compreendamos. Apenas para localizar a passagem que lemos no seu contexto, eu lembro os irmãos que nós, domingo passado, concluímos nosso estudo dessa série de milagres que Mateus registra e que o Senhor Jesus realizou durante o seu ministério, num determinado período. Estivemos considerando aqui como, através desses sinais, através desses milagres, Mateus ressalta e chama a atenção para a autoridade e para o poder único, inusitado do Senhor Jesus Cristo. Como ele, de uma maneira progressiva, vai demonstrando, como procurei ressaltar aqui, enquanto expunhamos essas porções da palavra do Senhor, do Evangelho de Mateus, como Jesus, de fato, tinha e tem toda a autoridade sobre todo tipo de doença, sobre todo tipo de enfermidade. Tinha autoridade e demonstrou essa autoridade sobre as forças da natureza, sobre as forças espirituais do mal, sobre o pecado e sobre a própria morte. Tudo estava sob o teu domínio, todas essas coisas estavam debaixo da sua autoridade, do seu poder e do seu controle. E apenas o Messias, apenas o Salvador do mundo, apenas aquele que é Deus como Deus, teria de fato o poder e a autoridade para realizar as obras extraordinárias e sobrenaturais que o Senhor Jesus realizou. Não é à toa, portanto,
que aquelas multidões que contemplaram as obras e os milagres do Senhor Jesus exclamaram, como exclamaram: jamais se viu tal coisa em Israel. Nem Moisés, quando com muito poder libertou o povo de Israel do Egito, nem Elias, nem Eliseu, que realizaram tantos milagres, nem qualquer outro profeta realizou as obras, os sinais e os milagres que o Senhor Jesus realizou. E através desses milagres que estivemos considerando, Mateus chama também a nossa atenção para as reações variadas das pessoas que foram objetos desses milagres e especialmente para as pessoas que presenciaram esses portentos, esses milagres que o Senhor Jesus realizou. Uns demonstraram muita fé, outros grande entusiasmo, como aquele escriba que queria seguir o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o colocou à prova, dizendo que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Outros manifestaram hesitação, dizendo: deixa eu primeiro ir sepultar meus mortos. Outros, admiração. Outros ainda, rejeição, expulsando Jesus da sua terra, como aconteceu com os gadarenos. Outros manifestaram temor, louvor, obediência. Outros se escandalizaram. Outros levantaram questionamentos. Outros divulgaram os acontecimentos, o poder, a fama de Jesus. E outros ainda, como os fariseus, murmuravam e blasfemaram, como vimos aqui no domingo passado, dizendo que os milagres e as expulsões, os momentos em que Jesus expulsou demônios, ele estava fazendo isso como se fosse um agente do próprio diabo, um agente de Satanás. Então, meus irmãos e irmãs, nesses capítulos, Mateus quer, de uma maneira especial, chamar a nossa atenção para o fato de que, diante das obras de Jesus, diante da pregação de Jesus, diante dos milagres, dos portentos que o Senhor Jesus realizou, as pessoas reagiram de maneira muito variada, uns positivamente e outros de uma maneira muito negativa. E hoje, meus irmãos, eu desejo avançar com o nosso estudo do Evangelho de Mateus, considerando a porção que nós lemos e que serve na realidade como uma conclusão para a sessão anterior e, ao mesmo tempo, serve como um início de uma nova sessão do Evangelho de Mateus. Até aqui, na realidade, nós consideramos 3 grandes sessões no Evangelho de Mateus. A primeira sessão, do capítulo 1 até o capítulo 4, aonde nós encontramos várias informações que Mateus registra sobre a genealogia, sobre o nascimento e sobre a preparação de Jesus para o exercício do seu ministério. A segunda grande seção do livro é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que já tivemos a oportunidade de considerar por vários meses, e que se estende do capítulo 5 até, inclusive, o capítulo 7. A terceira sessão nós acabamos de considerar, e é exatamente o registro desses 10 milagres que o Senhor Jesus realizou e que se encontram aqui localizados no capítulo 8 e no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E nesse final do capítulo 9, nos versículos que lemos, verso 35 até o verso de número 38, nós temos, portanto, o início de uma nova sessão. Daqui, do verso 35 do capítulo 9, até o final do capítulo 10, que os irmãos podem observar na sua Bíblia,
em toda essa sessão, o Senhor Jesus como que volta os seus olhos agora para os seus discípulos, ele volta os seus olhos para os seus apóstolos. E nessa sessão, nós encontramos o Senhor Jesus exortando e orientando, ensinando os seus discípulos acerca da necessidade do ministério deles, da vocação, das instruções, as admoestações, os estímulos, as dificuldades, e ensinando acerca das recompensas que eles receberiam como decorrência do exercício fiel do seu ministério. E temos, portanto, irmãos, nessa passagem, primeiro a conclusão da sessão que nós acabamos de estudar, e ao mesmo tempo o início dessa nova sessão que se estende aqui do versículo 35 do capítulo 9 até o final do capítulo 10. Toda essa sessão, eu repito, ensinando os seus discípulos com relação ao exercício do seu ministério. Então eu chamo a atenção dos irmãos e das irmãs para essa passagem bíblica importante que nós acabamos de ler e chamo a atenção para os irmãos refletirem sobre a missão apostólica, a necessidade e as providências necessárias para o desempenho e o exercício dessa missão, a missão apostólica, a necessidade e as providências fundamentais necessárias para que o Evangelho alcance os perdidos, aqueles que não conhecem ainda a graça salvadora de Cristo, sejam alcançados por elas, se convertam e assim sejam feitos novas criaturas e passem a viver para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. E na abordagem dessa passagem, eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, no versículo 35, para as circunstâncias, ou seja, para esse resumo das atividades do Senhor Jesus que localizam os seus leitores para aquilo que ele vai nos dizer nos versículos 36 e no versículo 37. Então, na nossa abordagem dessa passagem, chama a atenção dos irmãos. Primeiro para as circunstâncias, no versículo 35, depois para a motivação, no versículo 36, e depois, então, para as providências fundamentais necessárias para a obra missionária, para a obra da comunicação do Evangelho aos não convertidos, conforme encontrada aqui nessa porção da palavra do Senhor. Com relação às circunstâncias encontradas aqui no versículo 35, aonde lemos: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E como mencionei aos irmãos, esse verso, ele está intimamente relacionado tanto à passagem anterior como à passagem posterior. Ele serve, num certo sentido, de conclusão, de fechamento para o que foi dito desde o capítulo 5, Sermão do Monte, até aqui o capítulo 9, os milagres que Jesus realizou, assim como serve também de introdução para essa nova sessão que, se Deus permitir, continuaremos a considerar na próxima semana, no próximo domingo. E os irmãos devem provavelmente estar lembrados que as palavras de Jesus aqui, esse comentário de Mateus aqui, no versículo 35, resumindo as atividades de Jesus, a obra de Jesus, são muito semelhantes ao versículo 23 do capítulo 4, logo antes do Sermão do Monte. Logo antes do registro do Sermão do Monte, no final do capítulo 4, no versículo 23 em diante, nós lemos assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou a todos. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, Mateus, depois de oferecer aquelas informações todas sobre o nascimento e sobre a preparação de Jesus para o ministério, ele resume no que consistiu o ministério de Jesus, ou seja, pregar, ensinar e curar, e então ele passa a dar exemplo, ele passa a ilustrar os atos principais que consistiam no ministério de Jesus. Ele ilustra o ensino e a pregação de Jesus no Sermão do Monte, incluindo vários ensinos de Jesus em outras circunstâncias, em outras ocasiões, uma vez que Mateus é o mais sistemático de todos os evangelhos, e depois ele ilustra o que ele quis dizer com curando, mencionando as várias curas e os vários milagres que Jesus realizou e que nós tivemos a oportunidade de considerar nas últimas semanas, estudando o capítulo 8 e o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E então, antes, tendo mencionado o resumo, e depois ilustrado o ensino, a pregação e os milagres, ele fecha essa sessão novamente com palavras muito semelhantes, dizendo: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E, portanto, meus irmãos, aqui nós temos como que o contexto da vocação dos apóstolos e do ensinamento que o Senhor Jesus deu para os seus apóstolos, para que eles, então, exercessem o seu ministério. E aqui nós temos, portanto, esse resumo do ministério de Jesus. O que é que, em resumo, Jesus fez não apenas na Galiléia, mas ele fez em todas aquelas cidades, em todas aquelas vilas, indo de um lugar para o outro, as multidões o seguindo, e o que, em resumo, ele ia fazendo era ensinando, pregando, curando. Ele ensinava acerca do reino de Deus, ele pregava as boas novas da salvação pela graça de Deus, mediante a fé no Messias que havia chegado, que era ele, e exercia não apenas a sua misericórdia e a sua compaixão, curando toda sorte de enfermidade, mas com isso ele manifestava que era ninguém menos do que o Messias prometido, ninguém menos do que o Filho de Deus. Evidentemente que, com relação ao ensino e à pregação, são funções que a igreja deve continuar a exercer até a vinda do nosso Senhor Jesus em glória. Agora, com relação aos muitos e variados milagres que o Senhor Jesus realizou, mais do que manifestações de misericórdia, eles são demonstrações do poder, da autoridade única e da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui mesmo nessa sessão, no capítulo 8, nos versículos 16 e 17, que nós já consideramos e já estudamos, nós vemos como Mateus claramente liga e relaciona esses milagres que Jesus vinha realizando com as profecias de Isaías, anunciando a vinda do Messias. Para que se cumprisse, vou ler o verso 16 e 17. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, meus irmãos, aqui nós temos esse resumo das atividades de Jesus, fechando essa sessão, e, ao mesmo tempo, temos aqui uma demonstração muito clara
através desses milagres, que Jesus era, de fato, o Messias prometido. Nunca tal coisa havia sido vista em Israel, e aqueles que estavam sendo expostos, portanto, ao ensino com a autoridade de Jesus e aos milagres que Jesus vinha realizando, deveriam reconhecer que aquele era, de fato, o Messias, deveriam se prostrar diante dele, deveriam responder com fé, com obediência, com reverência, com temor, com tremor, mas como nós acabamos de ver, infelizmente, não foi assim que muitos responderam à pregação, ao ensino de Jesus e aos muitos milagres e portentos e sinais que ele realizou. Mas observem, irmãos, acompanhem o texto e vejam como é que esse texto, que ao mesmo tempo resume aquilo que Mateus vinha apresentando nos capítulos anteriores, ao mesmo tempo ele serve de ligação e introduz aquilo que o Senhor Jesus vai dizer. Mateus vai dizer no versículo 36. Porque no versículo 36, nós vemos exatamente, na visão de Jesus, qual deve ser a motivação, e a nossa motivação deve ser também para a comunicação do Evangelho aos perdidos, para que eles também se convertem, sejam alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, através do anúncio, da pregação e do testemunho cristão, do Evangelho e do testemunho cristão. Lá estava Jesus ensinando, lá estava Jesus pregando, como nós vimos aqui durante tantos domingos. Lá estavam as multidões pressionando o Senhor Jesus Cristo. E diz esse versículo 36, que Jesus, então, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O que é que Jesus diz aqui? O que é que Mateus diz aqui? Diz que, nesse contexto todo, Jesus olhava aquelas multidões, ele contemplava aquelas multidões, e essa é a primeira motivação para missão, para a evangelização, para o testemunho cristão, para a pregação do Evangelho, é a percepção, a observação do estado deplorável em que as multidões se encontram. O que encontramos a partir daqui é decorrência desse fato que Jesus contemplou aquelas multidões, ele olhou para aquelas multidões como nós muitas vezes não olhamos, nós não contemplamos. Ele não viu aquelas multidões apenas como contraventores, como pecadores, como criminosos, como pessoas ruins. Não, ele contemplou aquelas pessoas e diz o texto, então, que ele compadeceu-se delas, que ele experimentou um profundo sentimento de misericórdia. A palavra aqui utilizada é interessante, ela vem de uma raiz para intestinos. E assim como nós associamos as emoções ao coração, nos entristecemos no nosso coração, nos alegramos no nosso coração, de uma maneira figurada, como se o coração fosse o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, na época, na cultura oriental e na cultura hebraica, eles associavam as emoções e os sentimentos aos intestinos. E não é nem de estranhar, e é bem compreensível, porque quando nós estamos nervosos, ou nós estamos muito alegres, ou muito tristes, os próprios intestinos sofrem, eles sentem, eles doem, às vezes até, como expressão, como se os nossos, e para eles é como se os nossos sentimentos estivessem aqui. E Jesus usa, e Mateus usa exatamente essa palavra para expressar aquilo que o Senhor Jesus sentiu, ou seja, um profundo sentimento de dó, um profundo sentimento de misericórdia, um profundo sentimento de compaixão ao contemplar aquelas grandes multidões que o apertavam, que o seguiam, e a razão desse sentimento, dessa compaixão do Senhor Jesus por aquelas multidões, é que elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E aqui Jesus usa uma metáfora. Jesus, uma figura comum na Bíblia, já utilizada no Antigo Testamento,
comparando o povo de Israel a um rebanho de ovelhas. E quando nós lemos aqui, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, na verdade, Jesus está utilizando a figura de um rebanho de ovelhas atacado por animais predadores, como lobos, por exemplo, que eram muito comuns, e muitas vezes Jesus usa essa figura de lobos, usa essa figura de ovelhas, exatamente para expressar essa realidade. A nossa tradução não expressa muito bem, talvez, a ideia que o texto original quer transmitir aqui. Porque quando nós lemos porque estavam aflitas, a ideia básica, a ideia fundamental desse texto, dessa palavra, é que elas estavam esfoladas, elas estavam dilaceradas, elas estavam feridas. E quando lemos que elas estavam exaustas, a ideia literal do termo é que elas estavam prostradas, elas estavam lançadas ao chão. A ideia, portanto, meus irmãos, que Mateus utiliza aqui, é que o Senhor Jesus, ao contemplar aquelas multidões, ele se compadeceu delas profundamente, nós diríamos no seu coração, eles diriam no seu intestino, no seu ventre, porque ele olhou para aquelas ovelhas e as viu como se elas tivessem sofrido um ataque de predadores, de animais ferozes, que haviam dilacerado aquelas ovelhas, e elas estavam, então, encontradas ali, prostradas como resultado daquele ataque violento que o rebanho havia sofrido de predadores. E nós sabemos, meus irmãos, do que é que Jesus fala aqui. Na realidade, ele não está falando de ovelhas em si. Ele não está falando tanto de questões físicas. Isso está incluído também um pouco, porque Jesus se compadecia também das enfermidades, das possessões demoníacas, dos sofrimentos materiais que seu povo vinha sofrendo. Mas certamente essa não é a ênfase principal aqui. Na realidade, os predadores que estavam atacando o povo de Deus, o povo de Israel, e que deixou aquele povo no estado em que eles se encontravam, como ovelhas dilaceradas, ovelhas esfoladas, ovelhas feridas, prostradas, lançadas ao chão, são os grandes inimigos do nosso coração e os grandes inimigos da nossa alma em todos os tempos. O pecado, o diabo e o mundo. Esses são os reais inimigos da nossa alma. Esses são os predadores espirituais que se lançam contra a Igreja de Cristo e tentam, de todas as maneiras, destruí-lo, dilacerá-lo. O diabo, o inimigo das nossas almas, com todos os seus agentes que ele utiliza, como leão que ruge ao nosso derredor, pronto para tragar e para dilacerar o rebanho de Cristo. O mundo, com todas as suas tentações, com todos os seus acenos mundanos, no sentido de desviar a nossa atenção e destruir a nossa alma. E o pecado, meus irmãos, que jaz no nosso coração e que também provoca profundo estrago na nossa vida, profundo estrago na nossa alma, quando ele toma conta do nosso coração, então ele produz estragos na nossa vida individual, estragos na família, estragos na igreja, e certamente essa é a figura que Jesus está utilizando aqui, quando ele contemplou aquelas multidões todas, e ele então as viu nessa condição, ele as percebeu exatamente nesse estado, como ovelhas, e as ovelhas são os animais mais indefesos que tem, que foram atacadas pelo mundo, atacadas pelo diabo, atacadas pelo pecado, e se encontravam como se encontrava aquele povo de Israel tão distante de Deus, vivendo na desobediência, vivendo na hipocrisia, vivendo no pecado. Dessas multidões que seguiam ao Senhor Jesus, muitos estavam interessados em milagres, em curas,
pouquíssimos estavam interessados mesmo, tinham vontade das coisas espirituais, tinham fome de Deus, a maioria, na realidade, buscava outras coisas. E elas se encontravam nessa situação por quê? Jesus se conduía e se compadecia daquelas multidões de Israel, porque se encontravam como ovelhas assim dilaceradas. Por quê? Exatamente porque elas eram ovelhas que não tinham pastor. Elas eram pessoas que não tinham líderes espirituais que estivessem, de fato, protegendo aquelas ovelhas, guiando aquelas ovelhas, ensinando aquelas ovelhas, pastoreando aquelas ovelhas como elas deveriam ser pastoreadas. Nós temos acompanhado aqui o ensino de Jesus, as pregações de Jesus, e temos acompanhado a reação da liderança de Israel, especialmente os fariseus e os escribas, e como aqueles que deveriam pastorear e que deveriam ensinar e proteger e guardar e guiar e conduzir o povo de Israel, na realidade estavam completamente distanciados e afastados da essência da palavra do Senhor. Eles eram legalistas, eles eram ritualistas, eles eram hipócritas, eles estavam mais preocupados com rituais, com jejuns, com lavar a mão, com coisas dessa natureza, do que com a observância, de fato, daquilo que era mais importante da vontade de Deus, da lei de Deus, da palavra do Senhor. E essa, meus irmãos, era a razão pela qual aquele rebanho de Israel, aquelas ovelhas, se encontravam naquele estado lastimável, deplorável, feridas, dilaceradas, lançadas ao chão, prostradas como consequência desses ataques que elas vinham sofrendo do mundo, do pecado, de Satanás, porque elas não estavam sendo preservadas, não estavam sendo dirigidas, não estavam sendo guardadas, não estavam sendo pastoreadas. Quando nós estudamos um pouco sobre as lideranças espirituais entre o povo de Israel, na época em que o Senhor Jesus esteve ali realizando o seu ministério, e um tempo antes, século antes e um período depois, nós encontramos alguns grupos bem específicos de pessoas. Alguns deles são bem conhecidos nossos, porque são constantemente mencionados, os escribas e os fariseus. E a característica principal deles era exatamente o fato deles serem ritualistas e hipócritas. Eles davam uma atenção enorme para detalhes, minúcias da lei, mas não atentavam para as coisas essenciais, eles não guardavam o coração sincero diante de Deus. Mas havia outros grupos também, havia os zelotes, aqueles que eram, sem dúvida, os revolucionários da época, aqueles que aguardavam e esperavam que Jesus fosse um grande libertador militar, um grande libertador político, e eles faziam prosélitos, e eles convocavam as pessoas, sublevaram as multidões, instigavam as multidões e queriam, porque queriam fazer de Jesus aquele grande libertador militar e político que iria libertar o povo de Israel da dominação e da autoridade do poder do Império de Roma. Havia ainda os saduceus, aqueles que não criam em anjos, não criam em ressurreição, eles eram os liberais da época. Eles criam naquilo que eles podiam ver, naquilo que eles podiam pegar, mas não criam nas realidades espirituais como eles deveriam crer, como ainda hoje os materialistas, os liberais, não creem também. E havia ainda os essênios, ou seja, aqueles que, para guardar o coração, eles saíam da convivência das pessoas, eles se reclusavam ali em mosteiros, em cavernas, e ali então eles ficavam cultivando o ascetismo, uma vida ascética, comendo apenas o básico, o mínimo, se vestindo de maneira mais grosseira possível, e com atividades muito místicas. Esses eram os líderes espirituais da época, estes eram os pastores desses rebanhos naquele momento, e era exatamente por causa dessas características
desses líderes espirituais, desses pastores, que o povo de Israel se encontrava como se encontrava. Eles eram hipócritas, ritualistas, eles eram revolucionários, eles eram liberais, eles eram ascetas, eles eram ou místicos, e essas coisas só deixavam aquelas ovelhas completamente despreparadas e abandonadas e entregues aos lobos e aos animais ferozes que vinham e que dilaceravam e que desviavam o povo de Israel do reto caminho, que era o caminho da obediência ao Senhor, o caminho da fidelidade, o caminho da piedade, o caminho da ortodoxia, o caminho da sinceridade diante de Deus, mas não era essa a condição daquele povo. Exatamente por causa desses líderes da época que não ensinavam de verdade a palavra de Deus ao seu povo, não davam exemplos para aquele povo seguir, não cuidavam, não zelavam, não doutrinavam na realidade, mas desviavam aquele povo com essas tendências, fosse em termos de revolucionários, como hoje a teologia da libertação. Quantos se deixam levar por esse tipo de teologia? Quantos são enredados por esses ensinos que confundem o evangelho com uma revolução e querem, então, provocar mudança na sociedade na força, pelo poder das armas, ou pela resistência, ou por revolução, ou coisa dessa natureza? Quantos ainda desviam o povo de Deus do caminho da verdade, por causa porque enfatizam apenas ritos, e enfatizam apenas cerimônias, e isso com hipocrisia, sem enfatizar o cuidado com o coração. Quantos ainda desviam milhares, ou quem sabe milhões de pessoas, e afastam-nas da palavra de Deus, do Evangelho, de Deus e de Cristo, fazendo com que elas fiquem dilaceradas e prostradas no chão, porque questionam e semeiam dúvidas com relação à veracidade, à inspiração, à inerrância da palavra de Deus, à realidade do Evangelho, e assim desencaminham o seu povo e destroem tantas pessoas. E quantos ainda, meus irmãos, desviam as pessoas do Evangelho e da palavra de Deus com ensinos, ensinando as pessoas ao ascetismo, a se afastarem de tudo, e então viverem uma vida reclusa, ou então através do misticismo, de revelações espirituais e coisas dessa natureza. Essas coisas só fazem deixar o rebanho de Deus, a igreja, entregue ao domínio do diabo, do mundo, do pecado. E nessa condição, nessa situação lastimável, miserável, que suscitou no Senhor Jesus, que via aquelas multidões e olhava para elas e via que elas estavam como que lançadas ao chão, sangrando, dilaceradas, destruídas, prostradas, exatamente por causa desses equívocos, desses enganos, desses erros, daqueles que deveriam estar dirigindo, orientando, ensinando, pregando como Jesus vinha fazendo, ensinando a vontade de Deus como o Senhor Jesus vinha fazendo de maneira correta, mas eles, infelizmente, não vinham procedendo assim. Então, meus irmãos, temos aqui nesse versículo 36 a motivação correta para o trabalho apostólico, para o ministério da palavra, para a obra missionária, para a obra evangelística, para a atividade da igreja com relação a conduzir outros que não conhecem ainda a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. É contemplar as multidões e vê-las como um rebanho dilacerado, como pessoas que se encontram no estado em que se encontram, porque elas foram dilaceradas exatamente por causa desses ensinos que desviam e que afastam e que não protegem e que não convertem e que não tornam nova criatura e que não tornam as pessoas seguras e confiantes na fé para poderem caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Jesus viu isso. Jesus contemplou esse povo e viu um rebanho nessa condição. E ainda diz a razão pela qual se encontrava nesse estado, é porque eles estavam ali como ovelhas
que não tinha os pastores para protegê-las, para orientá-las, para ensiná-las, para guiá-las, para corrigi-las, para repreendê-las, para confortá-las, consolá-las e preservá-las desses inimigos enormes e terríveis inimigos da nossa alma, o diabo, o mundo e o pecado. Mas, meus irmãos, nos versos 37 e 38, encontramos não apenas a motivação para o chamado e a preparação dos apóstolos para a obra missionária, nessa circunstância que nós já mencionamos. Mas encontramos também as providências que Jesus, iniciais e fundamentais, que o Senhor Jesus toma aqui. E nesses 2 versos, ele menciona essas providências dizendo: e então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E eu chamo a atenção dos irmãos, nesses versículos, primeiro para o fato que a providência que Jesus toma aqui, diante dessa circunstância, diante dessa situação, envolveria os seus discípulos. Ele então se dirige aos seus discípulos. Pare um pouquinho, reflita um pouquinho. Eu encontro nessa passagem uma parada. Vemos aqui Jesus pregando, depois Jesus curando, exercendo milagres sobrenaturais, ressuscitando mortos, aquietando tempestades, expulsando demônios, e então nós temos uma parada. E Mateus para um pouco e diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus vinha fazendo isso. Mas eram multidões que vinham atrás dele. E ele, como Deus, mas como homem, ele não poderia fazer essa obra sozinho. Ele é o grande pastor das ovelhas, ele é o supremo pastor, mas ele não poderia pessoalmente pastorear esse enorme rebanho que o procurava. Ele não poderia ensinar o evangelho do reino, pregar o evangelho, exercer esse ministério para toda aquela multidão. Os historiadores dizem que possivelmente haveria ali na Palestina 3 milhões de pessoas vivendo, 200 cidades e vilas. Como realizar essa obra? E vendo aquelas multidões, Jesus compadeceu profundamente. Ele percebeu claramente o estado espiritual deplorável que aquele povo de Israel se encontrava. A razão é que não tinham pastores. E aí ele se volta para os seus discípulos. E aí, então, ele se dirige aos seus discípulos. E ele, então, envolve os seus discípulos na solução para esse tremendo problema. Para essa enorme dificuldade que ele estava ali percebendo. E qual é a providência, quais são as providências que Jesus toma? Basicamente 2. Primeiro, no versículo 37, ele claramente constata a realidade. E qual é a realidade? A seara é grande. A necessidade era enorme e imediata. Essa é a ideia. Jesus aqui troca de figura. Ele passa para uma outra metáfora. Não é mais a metáfora das ovelhas ali dilaceradas por predadores espirituais, porque não tinham pastores espirituais para conduzi-las como deveriam ser conduzidas. Mas agora ele passa para outra figura. E ele vê aquele povo todo como uma enorme plantação de trigo, plenamente madura, muito grande, mas que deveria ser colhida, como é o caso com essas grandes plantações, rapidamente, porque senão se estragaria, pereceria. Essa é a ideia. E é isso que ele chama a atenção dos seus discípulos. A seara é enorme. Esse povo todo de Israel era como hectares e hectares de plantação de trigo, já maduríssima para a colheita. Só que o tempo urgia. Isso precisaria ser feito imediatamente, como acontece quando há grandes plantações e chega a época da colheita. Os irmãos devem já ter visto na televisão, nós que não somos pessoas do meio rural e não temos experiência nessa área,
como chega a época da colheita, aqueles enormes tratores trabalham de dia e de noite. Os irmãos já devem ter visto com luzes acesas eles trabalhando, porque tem que ser colhido dentro de um determinado período, senão vem a chuva, vem as intempéries, e então a semente perecerá. É Jesus constatando a realidade. Essa era a realidade. Mas então ele constata o outro lado da realidade. O campo era assim, enorme, maduro e urgia a colheita. Entretanto, os obreiros eram poucos. Jesus olhava, entre os seus seguidores, muitos estavam acompanhando Jesus ali, mas eles sabiam quem tinha de fato o coração convertido, quem o estava seguindo ali de maneira sincera, honesta, e ele sabia que de fato os obreiros eram poucos. E não, por mais que eles trabalhassem, por mais que eles pregassem o evangelho, por mais que eles ensinassem, não seria possível colher todo aquele trigo apenas com um número tão limitado de trabalhadores. Por isso, Spurgeon dá um título ao seu sermão nesse texto de Precisam-se de ceifeiros. Precisa-se de ceifeiros. Quer dizer, eram necessários ali semeadores, eram necessários ceifeiros para realizar aquela obra. O Senhor Jesus realizaria a sua obra, ele morreria na cruz, cumpriria a vontade de Deus, derramaria o seu sangue para a expiação dos nossos pecados, ele seria assunto aos céus e alguém teria que dar continuidade a essa obra. E então, na outra etapa da sua providência, no versículo 38, depois de constatar a realidade, a enorme seara madura que precisava ser colhida rapidamente, e o número escasso, limitado de trabalhadores que não conseguiria realizar essa obra, ele então apresenta a solução preciosa no versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E eu chamo a atenção dos irmãos para a providência fundamental que Jesus apresenta nesse versículo, com relação à obra de evangelização, com relação à obra missionária, com relação à função e o papel da igreja de levar o evangelho àqueles que não conhecem ainda a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E chamo a atenção dos irmãos para ir para essa ordem de Jesus, primeiro em termos negativamente, para os irmãos observarem o que não está dito aqui. Não é dito aqui que Jesus tenha dito, então, bora, pessoal, vamos começar a trabalhar imediatamente, corram para o campo, e muito menos encontramos Jesus fazendo aqui um anúncio, escrevendo, precisa-se de trabalhadores, venham a qualquer custo. Não vemos Jesus aqui como que convocando imediatamente voluntários para a realização daquela obra, sem que fossem comissionados, sem que fossem chamados e preparados para o exercício daquela função. Nós poderíamos esperar isso. Poderíamos esperar que Jesus, naquele passo, correndo e anunciando o evangelho, ensinando e pregando, e nem bem saíam um, como vimos aqui domingo passado, e chegavam outros para serem, nem bem saíam os cegos curados, e chega aquele mudo endemoniado. E Jesus não parava. E nós vemos ao ponto dele ter que, num determinado momento, se afastar ali, entrar no barco e ir para o outro lado, para parar um pouquinho, descansar, porque ele precisava descansar também. Essa era a situação. O campo era enorme. Voltando para a figura anterior, eram multidões de ovelhas dilaceradas, estavam prontas para morrer. Voltando para essa outra figura ou metáfora que Jesus usa, o campo, se não fosse colhido, apodreceria. E nós poderíamos imaginar, então, Jesus urgir com aquele povo, então, bora, vamos correr, vamos trabalhar de qualquer maneira, chame qualquer pessoa e venha trabalhar, porque o tempo urge. Mas Jesus não faz assim. Ele não faz, meus irmãos. O que Jesus diz como providência fundamental, rogai, suplicai, orai. Orai a quem? Portanto, aqui ligando o contexto anterior, ao Senhor da seara. Essa seara tem dono. Esse povo tem dono.
esse mundo tem dono. E esse dono é o Senhor. E é Ele quem manda trabalhadores para a sua seara. É Ele, somente Ele, quem tem a autoridade para contratar trabalhadores, para convocar voluntários, para chamar e comissionar obreiros para trabalhar na sua seara. Várias vezes eu tenho chamado a atenção dos irmãos para esse fato, ou seja, é o Senhor quem chama, quem comissiona ministros para a proclamação do seu evangelho. Como se converterão se não ouvirem a pregação do evangelho? Mas como pregarão se não forem, como irão se não forem enviados? É preciso que o Senhor envie. E, portanto, meus irmãos, a providência fundamental para a obra missionária não consiste de organizar grandes campanhas ou marketing evangelístico, ou então constranger as pessoas a irem para o ministério a qualquer custo, como nós vemos muitas vezes acontecendo, as pessoas sendo pressionadas, as pessoas vão para o inferno se você não for pregar o evangelho. Não é bem esse o método, não é bem essa a motivação que Jesus usa. É verdade que ele identifica a urgência, a necessidade enorme, mas, ao invés disso, a orientação que ele dá é: rogai, portanto, ou como consequência disso, como resultado disso, ao Senhor da seara, porque a seara é dele, que mande trabalhadores para a sua seara, que chame pessoas e comissione pessoas e prepare pessoas para o exercício dessa atividade, para o ensino da sua palavra, para a pregação do evangelho, para que então essas ovelhas que estão dilaceradas possam ser tratadas, possam ser ensinadas, possam ser protegidas, possam ser dirigidas, possam ser guiadas e não venham a ser alvo dos predadores espirituais que estão ao nosso derredor e tentam nos assolar. O diabo, o pecado e o mundo. Meus irmãos, eu quero apenas concluir essa exposição, depois de haver chamado a atenção dos irmãos para as circunstâncias dessas palavras aqui do Senhor Jesus Cristo, esse resumo das atividades de Jesus, depois de haver chamado a atenção dos irmãos para a motivação de Jesus, ou seja, a sua visão, a sua compaixão e a compreensão da razão do estado daquelas ovelhas, e das providências que Jesus toma e que envolveria os seus discípulos e que incluía uma constatação real, uma constatação da realidade: a seara é grande e os obreiros são poucos, mas que não havia precipitação nenhuma aqui. Rogai, pois, ao Senhor da seara, reconhecendo que Ele, Deus, é o Senhor desse mundo e, portanto, essa obra deve ser imediatamente dirigida por Ele, para que aqueles que não conhecem ainda a graça salvadora do Senhor Jesus possam vir a ser alcançados por ela. Mas daqui eu quero extrair algumas lições rapidamente, meus irmãos, e a primeira delas é que, certamente, podemos extrair desse texto que a missão da igreja, relacionada à missão da igreja e a importância da obra missionária, uma vez que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos estar sendo lembrados continuamente de que o fim da nossa conversão não é em si mesmo, que nós não estejamos aqui simplesmente para ouvir e então, domingo após domingo, pela manhã, à noite, aqui nos encontrarmos e, no entanto, não pararmos nunca para refletir e olhar as multidões como ovelhas dilaceradas, como pessoas que estão caminhando para o inferno, como pessoas que estão às portas da morte e que estão ali como se fossem tragadas pelos inimigos espirituais da alma, o mundo, o diabo, o pecado, e desencaminhadas, sem rumo,
destruídas na sua pessoa individual, no seu caráter, na sua família, como cidadãs, enfim, olhar essa multidão como Jesus nos convoca nesse texto. É isso que eu quero dizer. Ao olhar essas pessoas não convertidas, esse mundo não convertido, como por um lado, um grupo de ovelhas enorme atacadas por predadores e a ponto de perecerem, a ponto de serem destruídas e serem lançadas no inferno. E cabe à igreja, que é coluna e baluarte da verdade, e a mais ninguém, fazer isso. Ou seja, pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, manifestar compaixão para as pessoas e dar o testemunho cristão para que elas, então, venham a ser restauradas e encontrem alguém que as guie e que as oriente, que as ensine, para que elas, então, saiam dessa condição terrível e venham a, um dia, honrar e glorificar o nome do Senhor. A segunda lição, meus irmãos, que eu gostaria de extrair daqui, está relacionada à motivação da obra missionária, ou seja, a percepção da necessidade. Multidões jazem espiritualmente dilaceradas por uma infinidade de predadores espirituais. Desenvolvendo a lição anterior. Essa é a motivação correta. Com a graça de Deus, nós temos olhos para ver que aquelas pessoas que nos cercam, aquelas pessoas que estão no nosso derredor, que são nossas colegas de trabalho, quem sabe colegas de classe, de estudo, alunas nas escolas, em que vários aqui são professores, etc. Que Deus, na sua providência, colocou próximo de nós, nas nossas vocações e nas nossas relações, percebermos, contemplarmos a real situação dela, o estado deplorável em que elas se encontram, como ovelhas que jazem, que estão destruídas, que estão à beira da morte, à beira do precipício, como vítima desses predadores espirituais, o pecado que jaz no coração de cada uma delas. Jaz no nós também, que se encontra no nosso coração também. O mundo, com todos os seus acenos, as suas artimanhas, as suas ciladas, e Satanás, o inimigo das nossas almas, que ruge ao nosso derredor como um predador feroz, pronto para tentar devorar aquelas almas e não permitir que elas cheguem ao conhecimento do Evangelho, sejam alcançadas pela verdade da palavra de Deus, sejam convencidas da sua iniquidade, do seu pecado, que tenham seus olhos abertos para perceber que são como que animais dilacerados e destruídos, para que então possam ser redimidas e resgatadas pela graça de Deus, mediante o ensino da palavra de Deus e a pregação do Evangelho. A terceira lição que eu gostaria de ressaltar está relacionada à natureza da obra missionária, conforme Jesus nos ensina aqui. Ou seja, ensinar a vontade de Deus à igreja e pregar o Evangelho de Cristo aos perdidos. Já mencionei que as curas não são para nós. Deus continua poderoso e pode curar de qualquer maneira. Mas essas curas realizadas por Jesus, esses milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo, e que os seus apóstolos teriam comunicado a eles também de maneira extraordinária o poder para realizar coisas dessa natureza, eles eram próprios daquele período e próprios para aquela época. Eles eram mais do que manifestações de misericórdia e de compaixão. Eles eram indicações de que uma coisa sobrenatural estava acontecendo. Um momento extraordinário estava ocorrendo. Era o cumprimento das profecias, como nós lemos aqui. E os irmãos lembram bem da passagem que se encontra no capítulo 11, que dentro de algum tempo, se Deus permitir, chegaremos lá, no início, a partir do versículo 2, já mencionei mais de uma vez aos irmãos, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo e mandou seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? E Jesus então respondeu, dizendo: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aos pobres de espírito está sendo pregado o Evangelho. Ou seja, é Jesus dizendo aquilo que Mateus havia observado antes, ou seja, que essas coisas eram o cumprimento da profecia de Isaías. Ou seja, era o Messias que iria agir de uma maneira sobrenatural, extraordinariamente capacitado pelo Espírito Santo de Deus, para operar esses sinais e maravilhas, porque tal coisa nunca se havia visto, contemplado em Israel. E, portanto, a realização de milagres e sinais e portentos era própria daquele período, especialmente para Jesus e ali os seus apóstolos, a quem ele havia comissionado excepcionalmente, aqueles 12 homens, para a realização de todas essas obras. Mas o que cabe à igreja ao longo da história da igreja e que está relacionado aqui, que manifesta a natureza da obra missionária, é resumido aqui como ensinar e pregar. Pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, a vontade de Deus ao seu povo. Quando Jesus ressuscitou, no finalzinho do Evangelho de Mateus, e depois então ia ser assunto aos céus, ele comissiona os seus discípulos, dizendo: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o grande papel da igreja, como coluna e baluarte da verdade. O que liberta é a verdade. O que santifica é a verdade. O que orienta é a verdade. O que pode nos preservar as pessoas que já são vítimas desses predadores espirituais terríveis, é a verdade. Que ilumine o coração delas, que conduza ao arrependimento, que sejam objetos da fé salvadora, da fé regeneradora, para que sejam feitas novas criaturas. E então não sejam enganadas pelos ritualistas hipócritas, nem pelos ascetas, nem pelos liberais, nem por quaisquer daqueles grupos que, ao não realizarem a obra que deveriam realizar, o resultado era aquelas multidões dilaceradas pelos predadores espirituais da nossa alma. Cabe-nos fazer isso, meus irmãos, ensinar. Cabe-nos pregar. Claro, cabe a nós, a igreja, manifestar misericórdia também. Manifestar compaixão. E essa misericórdia e compaixão deve ser manifesta por nós, especialmente em suprir a necessidade mais fundamental e mais básicas dessas ovelhas dilaceradas, dessas multidões que são como plantação enorme de trigo, prontas para serem ceifadas. O ensino da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, o testemunho cristão, porque é isso que converte o coração, é isso que liberta do pecado e é isso que santifica a alma. Chamo a atenção ainda dos irmãos para o fato de que Deus é o Senhor da seara. Nós não somos senhores da seara. Cabe a nós cooperar nessa obra de evangelização, de missão, de testemunho cristão, da pregação do Evangelho, mas Deus é o Senhor na seara. Isso nos leva a nossa última lição, meus irmãos. A providência principal, fundamental, básica que Jesus nos ensina aqui. Antes mesmo de ensinar e de pregar, e acompanhando o ensino e a pregação, nós devemos orar ao Senhor da seara, para pedir que Ele envie obreiros para trabalhar na seara, que Ele comissione pessoas preparadas, fiéis, diligentes, consagradas, para então cooperar nessa obra de restauração, de recuperação, na realidade, de conversão dessas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados e que precisam ser vivificadas pela graça de Deus, mediante a fé e a obra do Espírito Santo no coração deles.
E sempre que nós lemos na Bíblia orar, sempre está implícito aqui, orar a Deus, nesse sentido aqui mencionado, que ele envie trabalhadores para a sua seara, também devemos pensar como Isaías ali, porque oração implica em apresentação. A quem enviarei? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso não significa, é claro, necessariamente a vocação para o ministério da palavra. Se todos forem ministros da palavra, quem irá realizar as outras vocações? Onde colocaremos os nossos filhos para estudar? Quem vai cuidar do nosso corpo quando nós adoecermos? Quem vai proteger a cidade? Quem vai realizar uma infinidade de atividades e serviços importantes, necessárias para a sociedade? Uma das coisas que a reforma nos ensina é que não dá essa distinção entre clero e laicado. Não são mais santos aqueles que são separados para o exercício do ministério. Cada um de nós é chamado para exercer o nosso ministério nas vocações para as quais Deus nos coloca, com vistas à promoção do reino de Deus neste mundo. Essa é a vocação, na realidade, de cada um. Deus pode nos colocar em lugares separados. Pode colocar a mim num púlpito, a outro num banco, a outro numa sala de aula, a outro no hospital, a outro num quartel, ou em casa, na cozinha, ou em qualquer outro lugar. Mas todos nós somos vocacionados para servir ao Senhor, com vistas à promoção do reino dele nesse mundo, pelo testemunho cristão, pelo ensino da palavra de Deus e pela comunicação do Evangelho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, nos dê discernimento, olhos para ver como Jesus viu. Diz o texto que ele viu aquelas multidões. Ele contemplou aquelas multidões de maneira diferente. Ele olhou para aquelas multidões e ao olhar para aquelas multidões era como se ele estivesse vendo ali milhares de ovelhas dilaceradas pelos predadores espirituais em Israel que estavam destruindo aquelas ovelhas. Fossem os fariseus hipócritas, ou os essênios, ou os saduceus, ou os zelotes, com a sua ênfase revolucionária, eles estavam todos contribuindo para que aquelas ovelhas se encontrassem naquela condição e naquele estado. Que Deus nos dê olhos para olhar as pessoas a quem Ele coloca como nossos próximos espirituais, nas nossas vocações e relações, como pessoas nesse estado. E, ao mesmo tempo, perceber que é como se fosse uma plantação de trigo enorme e que demanda trabalho. E, portanto, nós precisamos não apenas orar que Deus envie trabalhadores para a sua seara, mas cada um de nós fazer a nossa parte, nas nossas vocações, que Deus nos coloca, nas relações nas quais a providência soberana do nosso Deus coloca cada um de nós, a fim de que fique bem claro para nós, nós não somos bancários simplesmente para ganhar a vida, nem professores simplesmente para ganhar o pão, nem médicos, nem exercemos qualquer outra profissão, tendo como objetivo final o sustento legítimo e adequado e apropriado nosso e da nossa família. Nós estamos ali como pessoas que dizem, eis-me aqui, envia-me a mim. E diante dessa visão, orar a Deus que faça isso, envie mais e mais pessoas qualificadas e preparadas para anunciar o Evangelho, para testemunhar do Evangelho, e que o Senhor nos use também nesse sentido, e nos dê a graça como o Senhor Jesus, nos encheu o nosso coração de compaixão, de misericórdia, ao discernirmos o real estado de miséria, de depravação e de destruição em que se encontram essas milhares de pessoas que estão aí sendo colocadas ao nosso